Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João 12, dos versículos 37 ao 43, e é uma perícope muito interessante que está escrita assim, o seu título, né? O povo não crê. Jesus foge, se esconde do povo, né? Foge não, ele vai embora, se esconde do povo, e diz aqui a narrativa que muitos tinham visto seus milagres, mas não criam nele. E isso acontecia para se cumprir o que o profeta Isaías havia dito. Eu vou ler aqui o que disse o profeta, né? Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo? E eles não podiam crer porque, como também disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou as suas mentes para que não vissem e não entendessem e não se voltassem para ele e fossem curados por ele. E aqui no versículo 41 diz que Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus Cristo e portanto, falou a respeito dele. Né? No versículo 42, ao fechamento aqui desse trecho, diz que muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam isso publicamente, não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. E aqui acho que é a parte mais interessante de toda essa perícope, justamente no último versículo, né? Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que serem elogiados por Deus. E aqui é muito interessante porque nós vemos pessoas apegadas a este mundo aqui material, pessoas que escolhem as aparências ao invés da sua autenticidade perante Deus. E muitos cristãos hoje vivem dessa forma. Eles vivem um cristianismo para serem elogiados pelos outros. Eles querem que as pessoas olhem as suas obras, entre aspas, exteriores e apontem e digam: olha lá, fulano é um bom cristão, porque não faz isso, não faz aquilo. Tem uma visão superficial do cristianismo, tem uma visão moralista do cristianismo, tem uma visão religiosa do cristianismo, uma visão de pessoas que apenas cumprem rituais, cumprem metas, cumprem atividades, tarefas, ou escolhem não fazer determinadas coisas e acham que isso é o cristianismo. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas unicamente para que ninguém os aponte os dedos para elas, né? Essas pessoas não querem que ninguém as aponte os dedos para elas, então elas deixam de fazer as coisas. Não deixam ou fazem as coisas, não deixam de fazer ou fazem as coisas por amor a Deus. Não entendem o porquê fazem ou deixam de fazer algo. Fazem em virtude das pessoas e não em virtude daquilo que elas querem que Deus enxergue nelas. Então o cristianismo não é uma religião, uma crença de regrinhas como as pessoas pensam que é. Ser cristão não é fazer ou não fazer determinadas coisas. Ser ou não ser de determinada forma. Ser cristão é se devotar a Deus de tal forma, colocar-se na vontade de Deus de tal forma, que Ele diga ao seu coração aquilo que você precisa fazer para amá-lo de maneira mais transparente, legítima, sincera. Nós precisamos fazer ou não as coisas por amor, por devoção a Deus. E não para que sejamos como essas pessoas aqui, esses líderes religiosos. Eles queriam era receber elogios, boas palavras dos outros. E para alcançar esse objetivo, sujeitaram-se até mesmo a negar a divindade do próprio Deus encarnado, sabendo que a vinda de Jesus era o cumprimento de uma profecia, como está escrito nesse trecho aqui, inclusive. Eles eram estudiosos do Antigo Testamento, que é ali o livro sagrado judaico dos judeus. Então eles sabiam a natureza de Jesus, sabiam quem Jesus era, mas eram pessoas superficiais. Nós devemos prezar pela busca da verdade
Deus é a verdade e Ele mostra a verdade aos corações sinceros que se abrem para Ele, que pedem que Ele faça com que as suas vidas tornem-se de fato vidas que agradem a Ele. Não é para agradar pessoas. Se nós quisermos agradar pessoas, nós estaremos fadados à ruína. Primeiro, porque estaremos colocando a opinião alheia no lugar de Deus. Segundo, porque estaremos deixando de ser autênticos perante Ele. Deus preza pela autenticidade. Seja você mesmo para Deus. Peça que Ele guie seu coração para que você viva de acordo com o que Ele quer para a sua vida. Não conforme o que as pessoas e as suas doutrinas e os seus costumes e os seus usos, etc., determinam. Então, que nós hoje tenhamos essa convicção, nós possamos abrir o nosso coração para Deus e pedir que Ele nos molde, não que nós sejamos moldados pela opinião alheia. Deus não quer pessoas superficiais, pessoas de plástico. Deus quer corações abertos, devotos, que queiram obedecê-lo, que optem por fazer ou não alguma coisa por amor a Ele, e não por pressão de igreja, não por pressão social, não para dar um bom testemunho. Deus não busca um bom testemunho. Deus busca um coração aberto, um coração sincero. Por isso que para mim pouco importa, por exemplo, o que vão falar do Ítalo. Ah, mas o Ítalo é aquilo, o Ítalo é isso, o Ítalo fez aquilo, eu vi o Ítalo assim. O que me importa é o meu coração perante Deus, é a minha consciência, é o meu autoexame que eu faço diariamente. Só eu e Deus. E Ele mostra para mim: olha, Ítalo, você é um miserável nessa parte aqui. Você precisa melhorar muito nisto e nisso. Eu estou esperando que você tome a sua decisão. E você melhore. E você me busque cada dia mais, para que eu te transforme segundo a minha vontade, não a vontade das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que apontam o dedo para você, das pessoas que julgam que você fez ou tenha feito alguma coisa. É isso que Deus espera de nós, o que Ele quer de nós. Então que hoje esse versículo 43, leia e releia quantas vezes for necessário e peça a Deus que Ele não permita que você esteja como essas pessoas aqui, buscando ser elogiado, reconhecido, visto por outras pessoas, mas que Deus enxergue em nós, em cada um de nós, um coração aberto e sincero para agradá-lo. Deus abençoe você. Até amanhã.